Seja bem-vindo ao Laboratório da Escala. Meu nome é Leosório e a minha missão aqui é ajudar empreendedores como eu, como você, como nós, a escalar nossos negócios, gerando mais receita e construindo famílias mais fortes. Eu entendo que empreendedorismo tem o poder de impactar muito fortemente o nosso país e a estrutura do nosso país depende muito das nossas famílias. Inclusive, eu sei que é nada a ver aqui por enquanto, com conteúdo, mas provavelmente se você já me acompanha há um tempo, você sabe que eu sou cristão reformado e recentemente estava estudando um pouquinho sobre os puritanos e basicamente tive a compreensão e o entendimento e aprendi descobri na verdade nos estudos que os Estados Unidos ele foi formado, os Estados Unidos foi desenvolvido pelos puritanos e o capitalismo, a história do capitalismo começa com os puritanos. Então, não sei nem porque eu estou falando isso, eu perdi o raciocínio, não tenho TDAH, mas é nóis. Vamos continuar aqui, muito aleatório esse começo, mas vamos embora. Bom, seguinte, turma, o último conteúdo onde eu estava trazendo coisas relacionadas à estruturação organizacional, eu falei sobre a parte de estrutura organizacional mesmo, que seria quase que como um organograma, e hoje eu vou falar sobre o próximo passo, né? Depois que a gente desenha o organograma, o que a gente faz, né? Então agora eu sei que eu preciso eu preciso ter clareza de quem seria no futuro da minha empresa, os gestores da operação, do crescimento. Lá no crescimento, quem que eu preciso de um gerente de vendas, um gerente de marketing, etc. E agora, o próximo passo é construir contratos de cargo. E isso aqui é muito, muito interessante da maneira como ele traz no livro. Qual que é o ponto? Quando a gente começa um negócio, e eu vou falar por mim, tá? A gente geralmente começa começando. Então a gente basicamente cria um negócio, começa a vender e entregar, etc. Mas a gente dificilmente, eu vou falar por mim, na verdade, mas eu dificilmente comecei negócios pensando em como ele seria no futuro e pensando já na estrutura inicial. A maioria dos negócios que eu abri até hoje, eu comecei eles pensando muito sobre vender. Mas eu não comecei eles pensando assim, cara, qual a estrutura que eu preciso ter nesse negócio para que eu não seja funcionário desse negócio? Quando ele traz essa ideia da estrutura organizacional para pensar, já dá uma olhada, né, um zoom out, olhar de fora, tipo, cara, quais são as pessoas que eu preciso ter nessa empresa para que isso funcione bem? E depois pensar nesse contrato de cargo que a gente vai falar hoje. Quando eu olhei para isso, falei, caraca, eu na minha vida toda de empreendedor, e já faz tempo que eu empreendo, eu nunca comecei desse jeito. A gente já fiz isso com o passar do tempo, mas eu nunca comecei um negócio desse jeito. E é interessante mais isso, porque esse é o jeito que realmente faz sentido começar. Porque quando a gente, vou falar de novo por mim, né? Hábito de falar, gente. Quando eu começo a abrir um negócio, quando eu abro um negócio, eu tô pensando muito no trabalho em si e na remuneração que isso está gerando. Então, eu penso muito em criar algo escalável para vender muito, gerar muita receita e fazer muito dinheiro, certo? Então, quando eu penso na construção de um negócio novo, muito nesse sentido. Porém, isso não está errado pensar assim. Porém, isso precisa estar ligado a algo maior e acho que principalmente precisa estar ligado a um pensamento de que eu não sou a empresa. Já falei disso várias vezes, essa foi uma chave que virou na minha cabeça no ano passado e o livro ele reforça isso e eu gosto muito de pensar que esse é um caminho, né, que eu estou indo nesse momento. Muitas coisas do livro, inclusive, eu comentei nos outros vídeos, tem feito aqui, inclusive, vinha fazendo, né? E o livro ele tem reforçado isso é muito interessante. Mas vamos lá. Quando ele fala de contrato de cargo, qual que é o grande lance? Lá no nosso organograma, eu vou pegar a estrutura comercial, tá? Então lá no organograma eu vou ter o gerente de marketing, gerente comercial, gerente de atendimento, vou ter, por exemplo, essas pessoas que vão ter como tarefa gerenciar venda, gerenciar marketing, gerenciar atendimento, por exemplo. Quando eu penso no gerente comercial, daí eu preciso pensar, beleza, quem é a minha equipe comercial? Então, vai depender sempre de cada negócio, é óbvio, né? Mas eu posso pensar que a minha equipe comercial vai ser uma pessoa que faz recepção de leads e qualificação de leads, e eu tenho uma outra pessoa que faz fechamento de venda. Beleza. E daí, qual que é o grande ponto aqui, e acho que é a parte mais interessante? O ponto é, a partir do momento que eu entendo que eu tenho a necessidade no comercial de ter essas duas pessoas na operação e o gerente para elas, no marketing eu preciso lá de mais 2, 3 pessoas na operação mais o gerente, eu entendi isso. E daí, conforme o livro inclusive comenta, no início de um negócio é natural que nós sejamos os próprios gerentes. E a gente muitas vezes vai ser o próprio operacional num negócio que está começando. Então, qual que é a chave aqui que precisa mudar na cabeça do empreendedor, na tua cabeça, na minha também,
A chave é a seguinte: eu não posso pensar que eu vou ficar fazendo fechamento de venda sempre. A minha conversão hoje ela é muito alta, por exemplo, né? Mas eu preciso entender que essa conversão realmente muitas vezes ela vai ter que baixar para que eu tenha outras pessoas fazendo esse fechamento. Ao mesmo tempo, eu preciso ter pessoas fazendo qualificação, recepção e qualificação de lead, ou uma IA, né? No nosso caso aqui é uma IA. Mas o ponto é, eu preciso construir esses cargos de modo que eu possa passar eles para frente. Para quê? Para que eu tenha, por exemplo, vamos pegar aqui um negócio que está começando. Para que eu tenha 2 pessoas, então, fazendo a operação e eu possa gerenciá-las. Mas que eu consiga fazer isso funcionar de tal ponto que eu consigo depois transformar, trazer uma pessoa para gerenciá-las e eu gerencio aquela pessoa que está gerenciando elas. E como que é possível fazer isso? E daí aqui vem o ponto principal do livro, nisso que a gente vai comentar hoje. Como que eu faço isso? Eu faço isso através de contratos de cargo, é assim que ele chama. Mas o contrato de cargo, turma, nada mais é do que clareza exata do que cada função precisa fazer. Eu vou dar um exemplo. Vamos pensar aqui um SDR, né? Ou seja, uma pessoa que precisa recepcionar lead e qualificar lead. Quais são as atividades dessa pessoa? Exatamente o que você precisa fazer para começar a sair da operação. Exemplo, um SDR na minha empresa, vamos pensar uma empresa X aí. Então, vamos supor que eu tenho, sei lá, uma agência de tecnologia, uma boutique de software. Aí eu tenho lá o SDR. Aí eu vou pensar assim, cara, o que esse SDR precisa fazer? Antes de eu pensar o que ele precisa fazer, provavelmente se não existe essa pessoa ainda, eu estou fazendo. Então, o que eu vou pensar? O que eu estou fazendo nessa função? E eu vou escrever. Então, por exemplo, faço a recepção dos novos leads, faço a qualificação dos leads, agendo uma call de venda, faço follow-up nos clientes, enfim, tenho ali as atividades. Depois disso, eu vou complementar essas atividades com as coisas que eu ainda não faço, mas que eu entendo que precisam ser feitas. Porque muitas vezes eu não faço por causa de tempo, por exemplo. Então, eu vou colocar lá, poxa, precisaria fazer uma reunião diária de reporte com o gerente. E eu vou escrevendo isso. Quando eu termino de escrever aquilo que eu já faço, que é necessário, e aquilo que é necessário, mas que não está sendo feito ainda, eu basicamente tenho todas as atividades montadas daquele cargo. Depois que eu tenho essas atividades, eu vou estruturar essas atividades de modo que eu consiga trazer uma pessoa, treinar essa pessoa e colocar ela para executar essa atividade. Então, no livro, ele fala de contratos de cargo, que nada mais são do que responsabilidades que essa pessoa, esse cargo, na verdade, tem, porque não é uma pessoa, é o cargo, tá? Então, ele trata como cargo. Então, quais são as responsabilidades desse cargo? Então, SDR, quais são as responsabilidades desse cargo? SSSS. Quais são as responsabilidades do closer? SSSS, que é o vendedor. Quais são as responsabilidades do gerente comercial? SSSS. Então, como que eu monto um contrato de cargo? Eu escrevo todas as responsabilidades de cada cargo. Então, lembra que a gente fez o organograma? Montamos o organograma, agora, dentro do organograma eu tenho os cargos. Para cada cargo desse, eu preciso definir as responsabilidades e as atribuições, que são as atividades. Ou seja, quais são as responsabilidades que hierarquicamente serão cobradas desse cargo e quais são as atribuições e atividades desse cargo. Então, no caso do SDR, quais são as responsabilidades? Garantir, por exemplo, 90% dos leads sejam atendidos, ou mais, exemplo. Ou melhor, deixa eu corrigir. Isso daí seria uma meta, né? Seria assim, responsabilidade, garantir a recepção, uma recepção de excelência dos leads. Isso seria uma responsabilidade. Outra responsabilidade, qualificar os leads que chegaram. Outra responsabilidade, fazer agendamento e garantir o maior número de comparecimentos. Então, são responsabilidades. O que são responsabilidades? Eu vou cobrar daquele cargo essa responsabilidade. Quais são as atividades? Daí sim, mandar mensagem para os leads que chegam, fazer follow-up, fazer agendamento de reunião, fazer prospecções, mandar mensagens no WhatsApp, mandar e-mail, fazer ligação, um monte de atividade. Então, eu vou definir qual que é. Quais são as responsabilidades do cargo, quais são as atividades do cargo. A partir do momento que eu tenho responsabilidade e tenho atribuições e atividades, eu tenho o contrato do cargo montado. Tenho o contrato do cargo montado, beleza? Então, essa parte do livro é muito interessante porque eu montei o meu organograma, agora eu vou desenhar as responsabilidades de cada cargo e vou desenhar as atividades e atribuições de cada cargo. Depois que eu faço isso, eu vou para o próximo passo, e a gente vai falar no próximo vídeo, que é o manual de operações daquele lugar. Então, como funciona o manual de operações de venda? Daí eu vou ter a parte da SDR e parte do closer, que daí tem a ver com a execução, né? Como que executamos as coisas por aqui, ele fala no livro, né? Então, como executamos a parte de vendas dentro da Scale, por exemplo. Então, tem que estar lá no manual de operações. Então, contratos de cargo. Eu olho para o organograma, cada cargo dentro do organograma precisa ter responsabilidade, precisa ter atribuições de atividades.
Fechou? Turma, basicamente é isso. Esse vídeo realmente é curto. Como eu falei, eu transformei já o livro, eu já terminei a leitura do livro agora, eu transformei esse livro em um projeto e vou executar parte a parte dele e depois vou compartilhar com vocês exatamente o que eu fiz, como eu fiz e o resultado que vai me dar, que vai nos trazer aqui, beleza? Então a gente vai ter toda a sequência de vídeos falando do livro e trazendo conteúdo para vocês e depois a gente vai ter toda a jornada de como eu vou aplicar aqui e resultados e, enfim, como vai ser a experiência da aplicação disso. Na minha visão, já comentei isso várias vezes por aqui também, acho que não, só ler um livro não faz sentido, fechou? Tem que ler e aplicar, beleza? Turma, basicamente é isso, tamo junto, forte abraço para vocês, bora escalar e bora pra action. Até mais.